ficou 6 meses fora, trabalhou um total de 10 anos e alguns meses, mas tem um buraco ali de 6 meses. Dá para questionar? Dá. Mas a gente tem que pensar que quem vai avaliar não sou eu, é um juiz. Depois do juiz, tem um tribunal, normalmente com mais 3 a 5 juízes. Depois disso, tem um TRT, depois tem um TST. É o entendimento deles. A súmula, ela prevê de uma forma geral, eu tenho que colocar de uma forma geral, a situação de 10 anos contínuos, mas tem casos específicos que a gente pode colocar alguns intervalos e também ser considerados, porque muitas vezes essas interrupções são exatamente para evitar que se configure os 10 anos. E a gente tem que questionar. E é possível também, por meio até de prova testemunhal, demonstrar que essa interrupção, ou até mesmo a pessoa que ficou 10 anos e 6 meses, por exemplo, foi exatamente para evitar os 10 anos. Às vezes, por meio de prova testemunhal, é possível demonstrar isso. Então, é um daqueles casos em que a gente tem que avaliar a hipótese concreta, analisando o que aconteceu, o contexto daquele trabalhador, o porquê que ele foi descomissionado nesse meio tempo. Mas a forma mais tranquila, o caso mais tranquilo que eu posso colocar é quando esse intervalo é de apenas alguns meses, 1, 2 meses. Tá? Outro questionamento que foi apresentado foi a natureza da gratificação. Quanto é quebra de caixa, né, a gratificação de motorista, de motorizado, você tocou no ADC também. Existe o caso, e a jurisprudência é muito tranquila em relação a isso, especialmente no caso dos adicionais. Periculosidade, insalubridade porque se alguém recebe, o próprio ADC que é um adicional, né? Eles somente são devidos enquanto perdurar o exercício daquela atividade. Então, o adicional de periculosidade eu só vou receber enquanto eu trabalhar num ambiente perigoso. Saindo daquele ambiente, eu cessa esse pagamento e não incorpora. Isso é muito pacífico. Tá? Pode existir dentro da empresa, dentro dos Correios, algumas rubricas, algumas gratificações, como quebra de caixa, motorizado, que vai se questionar exatamente a mesma natureza adicional. Ah, não é gratificação, é um adicional. Essa discussão existe. Tá? Então, depende da discussão que é posta. Eu, particularmente, entendo que gratificação de quebra de caixa, gratificação de carteira motorizado, tem natureza de gratificação. A gente faz uma analogia ao caixa de banco, né? Ele entra como escriturário, quando ele vai trabalhar no caixa, é uma função comissionada dentro do banco. E às vezes ela incorpora também. Então, dentro dos Correios, o quebra de caixa também é a mesma natureza da gratificação de quebra de caixa do bancário. Quem recebe quebra de caixa, geralmente é o atendente que mexe com o dinheiro. Então, é possível sim já considerar isso. Mas não vou falar que não vai ter discussão. A empresa faz o papel dela, traz as teses de defesa dela. Mas com gratificação. Então, com gratificação não tem nem questionamento, é mais fácil ainda demonstrar. Ela mesma reconheceu que o manto da norma que ela criou. Seeker falou do que é um justo motivo. E aí, é exatamente o caso de analisar cada caso. O justo motivo pode ser uma perseguição política? Do ponto de vista da empresa, pode. Do nosso ponto de vista, não. O justo motivo pode ser uma reestruturação financeira, como está acontecendo agora, há momentos da empresa? É um justo motivo. É justo motivo para trazer uma instabilidade financeira para o trabalhador? Não. Então, se a gente questionar que a pessoa deixou de incorporar e a empresa vem com a tese do justo motivo, ela quer ponto de qual o justo motivo. A natureza desse justo motivo é tão grave quanto uma justa causa. O país está passando por um período difícil economicamente? Está. E a maior parte das empresas, vocês sabem melhor do que eu que estou lá dentro, utiliza isso como argumento para tirar primeiro de quem? Do trabalhador. Foi dito aqui que o pessoal lá de cima, ninguém mexe em nada, mas a base, né, é o que mais sofre. Então, o justo motivo, eu não tenho condições de falar assim o que é o justo motivo, porque depende de cada caso. Se eu tenho um gerente, tenho um supervisor, que é pego se apropriando de patrimônio da empresa, isso é um justo motivo? Claro que é. Inclusive por uma justa causa. Por saúde, ele é um motivo, mas o contrato vai ficar suspenso. Não é nem a questão de justo motivo, o contrato é suspenso. E se a pessoa fica afastada, e às vezes acontece mesmo, ficar anos, né? Não vou nem falar meses, mas anos, ele vai ser considerado a suspensão do contrato.
Não é suspensão da gratificação. Então, o Correios com 180 dias, ele tira a função automaticamente. Então, supostamente, o que o senhor está falando, quando o contrato é reativado, ativa novamente a função. Eu não posso garantir que a função vai ser ativada. Não ativa não, com 180 dias já substituiu. Peraí. A pessoa se afasta por doença. Se aquele